Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Olá! Quer ficar por dentro das análises mais importantes? Siga agora o canal Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online. E assim não perca nenhum conteúdo nosso. Bom, vamos lá. Vamos mergulhar nisso. Temos aqui um pacote fiscal recente do governo federal, especificamente a medida provisória 1303 e também o decreto 12.499, ambos agora de 11 de junho de 2025. A gente se baseou em análises de vários tributaristas para entender como é que essas mudanças mexem com investimentos, com crédito, previdência privada e até, olha só, apostas online no Brasil. Nossa missão aqui é entender melhor os pontos cruciais e ver quais foram as primeiras reações, né? A impressão que dá, logo de cara, é que o foco é aumentar a arrecadação, certo? Mas, assim, parece que tem uma preocupação grande sobre os efeitos disso na economia como um todo. Exatamente. O ponto central que os especialistas levantam é esse mesmo. O objetivo, claro, é fiscal, arrecadar mais, só que as consequências podem ir bem além, sabe? Afetar a previsibilidade do mercado, o custo de vida. O Luiz Garcia, por exemplo, ele alerta para um risco de desincentivo ao investimento e também aumento da insegurança jurídica. Ele vê isso como um caminho que, bom, pode até levar a uma recessão. Nossa, e como isso bate no crédito? Principalmente pensando nas empresas menores. O Otávio Borsato mencionou os FIDs, né? Isso, os FIDs. É que essa nova alíquota de 0,38% de UF, que incide na compra das cotas desses fundos de investimento em direitos creditórios, embora tecnicamente seja cobrada do investidor da cota, a tendência, na prática, é que esse custo seja repassado, né? Ah, entendi. E aí o que acontece? O crédito fica mais caro. Fica mais difícil o acesso para pequenas e médias empresas. Muitas delas dependem justamente desses fundos para conseguir financiamento fora dos bancos tradicionais, sabe? Sim. Então aperta justo ali onde talvez tivesse uma alternativa para essas empresas. E para a pessoa física, para quem investe o próprio dinheiro? Mudou algo na hora de declarar perdas e ganhos? O Carlos Cruzara comentou da compensação. Aqui tem uma coisa interessante. A MP até trouxe um avanço, sim, permitindo compensar prejuízos acumulados em algumas aplicações, isso é bom. Só que, por outro lado, ela criou uma regra meio específica para vendas ou trocas de ativos feitas em menos de 30 dias. Nesses casos, a perda não pode ser usada para abater o imposto naquele momento. Ah, não? Como assim? Não. Em vez disso, essa perda é incorporada ao custo de aquisição do novo ativo que a pessoa comprou logo depois. Então, quer dizer, o benefício de compensar o prejuízo fica para depois e pode até, sei lá, aumentar o imposto a pagar quando vender esse novo ativo lá na frente. Pode, exato. Pode gerar distorções no cálculo futuro do ganho. É um ponto de atenção. Entendi. Complicado. E falando em setores que estão sentindo baque, o de apostas online, que cresceu tanto, parece que foi bem afetado, né? Nossa, sem dúvida. A Elisa Garcia Tebaldi fez uma análise que mostra isso claramente. A carga tributária total, se você somar tudo, IRPJ, CSLL, PiscoFins e ainda a taxa de outorga, pode bater em 56,25% para as empresas. 56%? Uau! É altíssimo. E o pior é que muitas dessas empresas pagaram caro, tipo 30 milhões de reais, por autorizações, esperando o quê? 5 anos de regras estáveis. Aí vem essa mudança repentina. Isso abala completamente a previsibilidade. Imagino. Pode acabar desestimulando as empresas a entrarem ou permanecerem no mercado regulado e, olha que ironia, pode até fortalecer o mercado ilegal. Caramba, quase 60%? É um peso enorme mesmo. E a previdência privada? Muita gente conta com o VGBL para aposentadoria. O Ranieri Genari pareceu preocupado com isso, né? Sim, a preocupação é bem real. Esse novo decreto ele revogou uma norma que existia antes e trouxe de volta o IOF sobre o VGBL. Para 2025 agora, vai incidir 5% sobre o valor que passar de R$300 mil aplicados por seguradora. Isso considerando os aportes feitos de 11 de junho até 31 de dezembro. Certo. Por seguradora em 2025.
E depois? A partir de 2026, o limite de isenção sobe para 600 mil. Só que aí muda a regra. Passa a considerar o total que a pessoa tem em todas as seguradoras juntas. Ah, entendi a diferença. E a crítica principal é que isso acaba pegando quem não é exatamente super rico, é isso? Exatamente essa crítica. Atinge em cheio a classe média, que usa o VGBL como um planejamento importante para a aposentadoria. E pega justamente numa fase da vida em que geralmente os gastos aumentam, com saúde, por exemplo, e a capacidade de gerar renda diminui. Então o argumento de taxar só os super ricos acaba não se aplicando tão bem nessa medida específica do VGBL. Tá claro. Então, se a gente juntar todas essas peças, essas análises dos especialistas, qual é o quadro geral que está se desenhando? Olha, conectando tudo isso, o que parece emergir é um padrão, né? O governo continua muito focado em aumentar a arrecadação via tributos e é interessante notar usando inclusive um imposto como o IOF, que tem uma natureza mais regulatória, mas usando ele com um fim puramente de arrecadação. E tudo isso sem apresentar na mesma medida ações claras de contenção de despesas do próprio governo. Uhum. O resultado prático disso é que reforça uma sensação de insegurança jurídica, de imprevisibilidade para todo mundo. Investidores, quem está poupando para o futuro, as empresas. Ok, então, para a gente resumir o que os especialistas apontaram, temos essas novas regras fiscais, elevando a carga sobre fundos, sobre o crédito via FDIC, sobre as apostas online e sobre os planos VGBL. Os riscos que eles veem são crédito mais caro, principalmente para as pequenas e médias empresas, um desestímulo ao investimento, regras do jogo mudando muito rápido e um impacto bem considerável na poupança de longo prazo da classe média. A estratégia parece muito focada em arrecadar mais, mas levanta essas dúvidas sobre sustentabilidade e a confiança na economia, né? Exatamente. E isso deixa no ar uma questão importante para a gente pensar, né? Para refletir se essa estratégia fiscal continua tão centrada assim no aumento da carga tributária, muitas vezes de forma inesperada, como a gente viu, e usando impostos regulatórios para arrecadar, e sem um foco tão claro assim na gestão das despesas públicas. Quais podem ser os efeitos disso em cascata, para a confiança de todo mundo na economia e para a trajetória de crescimento do país pensando a médio e longo prazo? E é uma ótima pergunta para ficar no radar de todo mundo. Bom, esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha sido esclarecedora. E lembre-se, para mais conteúdos como este, siga o Mergulho Profundo jornal Alfredo Wagner Online. Combinado? Até a próxima! Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.